A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 20ª aula. Estaremos aprendendo sobre heresias e modismos, como combater esses erros doutrinários. Em Colossenses 2:8, a Bíblia diz que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós vimos na palavra de Deus que desde os tempos bíblicos, Satanás vem usando os seus agentes a fim de levar o povo de Deus a desacreditar na Bíblia, na divindade e na obra redentora de Cristo. Nós temos que estar devidamente preparados para detectar e desmascarar as sutilezas de Satanás. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nesses últimos dias. Como Satanás usa as suas sutilezas? Um dos pontos é através dos seus disfarces. Desde a fundação da igreja, os falsos mestres, os falsos profetas, vêm disfarçando-se entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Jesus disse que os mestres do erro apresentam-se vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está em Mateus 7,15. A Bíblia classifica os tais como falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, identificando-os como agentes de Satanás, que se transfiguram em ministros da justiça, segundo Colossenses 11, 13 e 15. Por isso que devemos nos acautelar desses tipos de pessoas. Ele usa também as suas estratégias. Eles se preocupam com as aparências, pois costumam apresentar o seu movimento como um paraíso perfeito. Está em 2 Timóteo 3,5. Infelizmente, muitos são os que caem nessas armadilhas. Uma vez que fisgados por eles, dificilmente conseguem libertar-se, uns por causas da lavagem cerebral que recebem, outros em razão do terrorismo psicológico e da pressão que sofrem de seus líderes. Seus argumentos são os recursos retóricos bem elaborados e persuasivos para convencer o povo a crer num Jesus estranho ao Novo Testamento. Está em 2 Coríntios 11, 3. Tem também as palavras persuasivas. Os falsos mestres a quem o apóstolo se refere estavam envolvidos com o legalismo judaico, circuncisão, em Colossenses 2,11, preceitos dietéticos e guardas de dias, em Colossenses 2,16. Há também várias referências ao gnosticismo, está em Colossenses 2:18 e 23. O verbo grego paralogizomai, que quer dizer enganar, seduzir com raciocínios capciosos, descreve com a precisão a perícia dos falsos mestres na exposição de suas heresias. O nosso cuidado deve ser contínuo para não nos tornarmos presas desses doutores do engano. O Jesus que recebemos. O apóstolo insiste que devemos andar de acordo com o Evangelho, a fim de ficarmos arraigados, edificados e firmados na palavra de Deus. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos.
Às vezes há alguns pontos aparentemente comuns entre nós e eles, e nisso reside o perigo, visto que é por onde tais ensinos se introduzem. A simplicidade do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples e qualquer ser humano, independentemente de seu preparo intelectual e origem, é capaz de entender. Basta dar lugar ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A conversão ao cristianismo não é resultado de estratégia de marketing, nem de técnicas persuasivas. Não é necessário, portanto, um curso de lógica para alguém ser salvo ou entender os princípios de uma fé cristã. Outro tema é as sutilezas do erro. Na Bíblia, em Colossenses fala: ninguém vos faça presa sua. Aquele versículo que acabamos de ler no início. O significado de presa revela o que acontece ainda hoje com os adeptos das seitas. O verbo grego silagógio, que quer dizer levar como despojo, prisioneiro de guerra, sequestro, roubo, descreve o estado espiritual dos que seguem os falsos mestres. Um dos objetivos dos promotores de heresias é escravizar as suas vítimas para terem domínio, escravizar as vítimas para terem domínio sobre elas. Hoje, muitos estão nos grilhões das seitas, como verdadeiros escravos. No versículo 8 está que nós acabamos de ler, que é através que eles fazem as pessoas como presa, né? Para nós termos cuidado sobre isso, e por meios de filosofias. O que seria isso? Não há indícios de que o apóstolo Paulo, esteja fazendo alusão às escolas filosóficas da Grécia, no texto de Colossenses. O estoicismo e o epicurismo eram as filosofias predominantes do mundo romano na era apostólica e são mencionadas em um Novo Testamento, em Atos 17, 18. As filosofias de que Paulo trata são conceitos mundanos contrários à doutrina e à ética cristã. Qualquer sistema de pensamento ou disciplina moral era naqueles dias chamado de filosofia. Outro ponto que fala no versículo 8 de Colossenses é as vãs sutilezas. O que seria isso? Engano e sutileza, nesse contexto, significam a mesma coisa. A palavra grega usada para sutileza é apaté, isto é, engano, em Efésios 4, 22. Sedução, está em Mateus 13, 22. E é usada para referir-se a pessoas de conduta enganosa e embusteira, que levam outras ao engano. É mediante tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas aos desvios. Tais sutilezas impedem as pessoas de verem a verdade e, como consequência, tornam-se cativas das astúcias de Satanás. Outra parte do versículo 8 de Colossenses é segundo a tradição dos homens. Não é a tradição apostólica nem a judaica, mas um sincretismo de elementos cristãos, judaicos e pagãos, angiolatria e ascetismos, por exemplo, eram práticas que se opunham ao evangelho. Trata-se de tradição humana, ao passo que o evangelho veio do céu. Qual o significado de rudimentos, que está no versículo 8 de Colossenses? A expressão rudimentos, que é citada no versículo,
rudimentos do mundo, literalmente é elementos do universo, ou rudimentos do mundo. Em nossas versões, é a palavra stoicheion, que significa fundamento, elemento, e aparece na filosofia grega para os 4 elementos da natureza, que seria a terra, água, ar e fogo, que, segundo ensinavam os físicos gregos, compõem a totalidade do mundo. Segundo Pedro 3, 10, 12, fala sobre isso. Para outra escola filosófica da Grécia, significava elementos espirituais, ou espírito vivo, que se difundia por toda a natureza como força vivificante. O apóstolo se refere a que rudimentos nesse versículo? Essa palavra é usada também como sentido de princípio básico, está em Hebreus 5,12, e de elementos judaicos, ou seja, adoração cósmica, do sincretismo helênico. O termo deve ser analisado à luz do contexto, e aqui mostra que são uma referência aos poderes demoníacos que se opunham a Cristo. Veja que o apóstolo contrapõe esses rudimentos a Cristo, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, como lemos no versículo 8 de Colossenses. Aí ele fala também da adeidade de Cristo em jogo. Cristo é superior a todos os poderes. Os crentes, portanto, não precisam dos toicheia, que isso significa que são os poderes demoníacos apresentados pelos falsos mestres. As vãs filosofias são oriundas dos homens e do reino das trevas e não de Cristo. Há uma diferença abissal entre Cristo e os rudimentos do mundo. Não se trata, por consequente, de um demiurgo dos gnósticos, nem dos poderes cósmicos dos adeptos da nova era. Está em versículo 9 de Colossenses. O significado de toda a plenitude da divindade. Nesse contexto, o Deus verdadeiro, com toda a sua plenitude, é o sentido de divindade no texto original, é deidade. Um conceituado dicionário de grego afirma deidade, que significa difere de divindade, como a essência difere da qualidade ou atributo. Na tradução do Novo Mundo, as testemunhas de Jeová diluíram o versículo 9, traduzindo-o por qualidade divina para adaptar a Bíblia às suas crenças, atitude própria dos falsos mestres. Bom, mediante a tudo isso, o que tiramos de conclusão? Que o povo de Deus vive em constante batalha espiritual. O inimigo sempre trabalhou para desviar os crentes da vontade divina, induzindo a crenças falsas e práticas que desonram ao Criador. Por isso, nós devemos estar atentos quando um movimento religioso apresenta-se com persuasão e argumentos aparentemente convincentes. Trata-se geralmente de alguém que pretende mostrar-nos algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Todo esse estudo aqui, ele está em o texto base que foi tirado, ele está em Colossenses 2, do versículo 4 ao 11. Eu espero que esse estudo tenha tirado um pouco mais das dúvidas quanto às heresias e às falsas doutrinas e tenha ajudado a clarear um pouco mais a sua concepção
em relação a esse tema. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.